Então, atendendo aqui a pedidos de alguns ouvintes, se você ainda não escutou o episódio número 2 do Resumo Cast, Os Segredos da Mente Milionária, volte para esse episódio e após o episódio 2 escute esse áudio. Esse é um áudio complementar, um episódio complementar que está ligado ao episódio número 2 e ele serve para explicar os arquivos de riqueza do número 10 até o número 17. No nosso episódio sobre os segredos da mente milionária, nós fomos até o arquivo número 9, o que já deu para ter uma boa ideia a respeito de algumas das principais mensagens do livro, mas nós resolvemos complementar e fazer esse áudio e entregar como um presente para você que nos acompanha aqui no Resumo Cast. Então agora eu deixo com vocês João Cristofolini, que vai falar sobre os arquivos de riqueza dos segredos da mente milionária, arquivo número 10 até o arquivo número 17. Arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Isso aqui é interessante. Ao mesmo tempo em que nós aprendemos e entendemos que é importante dar, né, que nós precisamos dar para receber, que a doação é um processo natural e obrigatório de quem quer prosperar. Vide aí os grandes exemplos aí de empresários e milionários, principalmente fora do Brasil, que aqui nós infelizmente ainda não temos esse hábito tão enraizado, mas tem um costume muito grande de doar. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas entendem que elas precisam e devem e podem receber. Elas são merecedoras. Tem muitas pessoas de mentalidade pobre que acham que não são merecedoras. Não são merecedoras de sucesso, não são merecedoras de elogio, não são merecedoras de um prêmio, de uma bonificação, de um presente. Só que para alguém dar, alguém tem que receber. É um processo lógico. Então, como eu comentei no início, ao mesmo tempo que pessoas de sucesso são doadoras, elas entendem que elas também devem, elas também podem e que elas têm todo o direito e todas as condições de receber elogio, de receber recompensas financeiras, de receber qualquer coisa em troca aí do seu sucesso, do seu trabalho. Então, aprender a receber também é uma atitude de pessoas de sucesso. Arquivo 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Aqui a gente entra aqui na nossa tão tradicional corrida do rato, tão tradicional caminho do emprego. Nós somos moldados a seguir o falso mito da segurança, onde temos que ir para a escola, tirar boas notas, conseguir entrar numa boa faculdade, ter o seu diploma, encontrar um bom trabalho que tenha um bom contra-cheque, uma boa receita mensal e ser remunerada, em grande parte das vezes, por 8 horas de trabalho, pelo tempo que elas ficam trabalhando durante 30 anos numa empresa até esperar a sua aposentadoria do INSS. Esse é o ciclo padrão da grande maioria das pessoas, até porque nós fomos ensinados e moldados a seguir esse caminho. Mas pessoas ricas, pessoas de mentalidade próspera, pessoas de mentalidade milionária, são aquelas pessoas que saíram do caminho tradicional. Não que você não possa ser empregado, que você não possa ter um salário fixo mensal, mas acaba sendo quase que lógico que você tem a certeza de um limite que você vai receber todo mês, né? Ou você tem um limite
de crescimento, inclusive, dentro da empresa, dentro dos cargos hierárquicos na empresa. E somente a remuneração variável, isso nós encontramos principalmente na área de vendas, né, quando nós estamos vendendo ou quando nós somos vendedores, mesmo que ainda não empreendedores, nós já temos uma possibilidade de criar o nosso salário. Somos nós que construímos o nosso salário de acordo com o meu rendimento, não com as minhas horas de trabalho, que isso logicamente não faz sentido mais nenhum, né? Não importa, na verdade, nos dias de hoje, se você fica 8 horas sentado no escritório ou se você fica 1 hora sentado no escritório. O que importa são resultados, né? Eu quero saber no final do mês quanto que você gerou de lucro, de receita, ou quanto que você reduziu de despesa da empresa e automaticamente você deveria ser remunerado sobre isso. Muitas empresas já começam a mudar esse padrão de remuneração, né, com remuneração variáveis e etc. Mas ainda assim a gente sabe que, em grande parte, as grandes riquezas, as grandes fortunas são construídas através de remuneração variável. E remuneração variável está principalmente em cargos, em trabalhos de vendas e de empreendedorismo, onde nós recebemos sobre o nosso resultado e não sobre as nossas horas de trabalho. Inclusive, se não trabalharmos, é, não necessariamente precisamos trabalhar as 8 horas para depender daquele contra-cheque mensal. Arquivo de riqueza 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Isso é muito comum, cara. Isso a gente ouve desde pequeno, né? Desde criança. Quem nunca ouviu, quando criança, alguém perguntando se você prefere o seu pai ou sua mãe? Se você prefere o seu irmão ou sua irmã? Se você prefere o seu avô ou sua avó? Como se você tivesse que escolher um dos dois, né? Ou voltando aí a tempos mais modernos, mais atuais, perguntas como se eu prefiro ser feliz do que rico. Como que se eu não pudesse ser feliz e ser rico ao mesmo tempo? Eu prefiro ser pobre e mais honesto. Como que se eu tivesse que escolher entre um dos dois? E esses exemplos não param, né? Você não precisa escolher entre ter saúde e ter sucesso, entre ser feliz e ser rico, entre X ou Y. Você pode ter as duas coisas. Essa é a diferença de mentalidade de pessoas prósperas e de pessoas de mentalidade pobre, que acham que só podem ter uma das coisas. Na verdade, isso acaba até se relacionando com alguns arquivos anteriores que usam isso, na verdade, como gatilhos para não se responsabilizarem, né, pelo seu destino, pelo seu sucesso, como que terceirizando, na verdade, essa desculpa, né? Ah, não, eu sou pobre, mas sou feliz. Na verdade, acaba sendo um gatilho que se usa para esconder, né, a sua incapacidade de construir riqueza ou a sua incapacidade de ter sucesso na vida, como se tivesse que escolher. Então, a próxima vez que te perguntarem se você prefere ser feliz ou se você prefere ser rico, ter sucesso, responda que você prefere ter os dois e que você vai ter os dois. Arquivo 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Isso aqui é fantástico. Quem nunca ouviu alguém perguntando ou alguém comparando o seu salário mensal? Ah, fulano ganha 3 mil, fulano ganha 5 mil, fulano ganha 10 mil.
ganha 20 mil, ganha 50 mil, ganha 100 mil. Agora, quantas vezes você já ouviu alguém perguntando qual é o patrimônio líquido dessa pessoa? Quanto que ela ganha de renda residual? Quanto tempo ela conseguiria se manter sem ganhar esse valor? Entenda que não importa quanto que você ganha. Se você ganha 5 mil reais por mês e gasta 6 mil, ou se você ganha 5 mil e gasta 5.500 por mês, você é mais pobre daquela pessoa que ganha 2 e gasta 1. A conta lógica, né, que uma pessoa que tem um custo de vida menor é muito mais rica daquela que tem um custo de vida maior e que acaba devendo sobre isso. Ou vários outros exemplos aí que a gente sabe de pessoas que tentam usar aí de bens materiais como status, né, para aparentar que tem sucesso. E na verdade a gente sabe, como nós já vimos em podcasts anterior, como o podcast do Pai Rico Pai Pobre, que ativos e passivos são completamente diferentes e que isso não tem nenhuma relação com o sucesso profissional. Então, a próxima vez que você perguntar, ou inclusive quando você fizer o seu planejamento pessoal, o seu planejamento financeiro, foque no patrimônio líquido. Quanto você quer ter? Quanto você quer construir? Quanto a sua empresa vai valer? Por quanto você pode vender a sua empresa, o seu negócio? Isso tudo é foco no patrimônio, é foco no valor total e não no foco no rendimento mensal, que isso, na verdade, não tem significado, importância nenhum. Esse dado por si só não diz nada, né? Se você ganha 100 mil por mês e não tem capacidade, não tem educação financeira, não tem uma mentalidade milionária para construir um patrimônio sobre esse valor que te gere renda residual, que te gere ainda mais receita, você com certeza é uma pessoa de mentalidade pobre e que muito provavelmente corre um risco muito grande de perder esse estilo de vida ou perder grande parte desse dinheiro, talvez aí com algum acontecimento externo fora da normalidade. Arquivo 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Bom, aí novamente a gente vai falar de educação financeira, indispensável para qualquer pessoa. Eu sempre digo que todas as pessoas são remuneradas por dinheiro. Logo, todas as pessoas deveriam aprender a lidar com esse dinheiro. O problema é que nós aprendemos a como ganhar dinheiro, mas não aprendemos a como manter, como administrar e como multiplicar esse dinheiro. E essa diferença faz total diferença no final do mês. Aí volta aquilo que nós falamos no arquivo anterior, que não adianta nada você ter um grande salário, ter uma grande receita, ter uma grande renda e não saber lidar, não saber administrar, não saber investir, não saber cuidar do seu patrimônio ou do seu dinheiro. E exemplos para isso não faltam, né? Você com certeza deve conhecer pessoas aí que, por uma falta enorme de educação financeira, principalmente no Brasil, né? Nossa questão cultural de status, de carro do ano importado, em mostrar o status para terceiro, acabam aparentando, né, ser o que não são. E, inclusive, no livro, ele cita aí um outro livro, que aí já vou fazer um gancho aqui, que fica como recomendação de leitura, que é o livro O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é muito bacana, um livro fantástico, eu recomendo vocês lerem também. E ele mostra, de fato, que os verdadeiros milionários não são aquelas pessoas, isso comprovadamente, estatisticamente mostrando. É lógico que tem pessoas assim, você pode conhecer pessoas assim? Sim, a gente está falando agora da média, da maioria. Os milionários não são as pessoas que esbanjam dinheiro, que compram o carro mais importado, que compram o relógio mais importado. E a gente tem vários exemplos sobre isso. Se você já estudou a história,
por exemplo, do Warren Buffett, né, um dos homens mais ricos do mundo, você vai ver que ele mora na mesma casa desde 1970, que ele durante muito tempo dirigiu o mesmo carro, um carro popular, e assim como vários outros exemplos aí de grandes milionários de fato. Mentalidade milionária, lembre que não tem nenhuma relação com o valor financeiro unicamente. São pessoas que entendem e dão valor ao seu dinheiro, que dão valor e sabem o trabalho que é ganhar dinheiro e da importância que é ter uma educação financeira, ter um padrão de vida dentro das suas condições e saber fazer o dinheiro trabalhar para elas e não trabalhar para elas. Isso é uma grande diferença. E a base disso está em educação financeira. Arquivo 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. De novo, educação financeira, de novo, aprender a lidar com o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre acham que precisam sempre trabalhar para ganhar dinheiro, que precisam trocar o seu tempo para ganhar dinheiro, que precisam trocar o seu trabalho físico para ganhar dinheiro. E pessoas de mentalidade próspera, de mentalidade rica, entendem que elas podem fazer o dinheiro trabalhar para elas. O que que significa isso? Significa que você pode alavancar o seu dinheiro, que você pode construir um negócio e fazer ele gerir de uma forma independente, automática, que gere receita para você, que você pode usar o seu valor, o seu capital para investir em ativos, como nós já vimos novamente no podcast anterior, que te gere renda residual, que trabalhe, né, que independente se você está trabalhando ou não, de segunda a sexta, por exemplo, você tem dinheiro entrando na sua conta. E isso aí nós temos vários exemplos, como nós já comentamos, inclusive no podcast anterior, de ativos que ajudam a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não ser um escravo do dinheiro. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Isso aqui é muito bom, cara. Um medo, né? Um maldito medo. O medo talvez seja aí o maior inimigo de muitas pessoas para começarem, para saírem da sua zona de conforto, para começarem um novo negócio, para empreender, para inovar. E sempre quando alguém me diz que eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de começar um novo negócio. Isso eu lembro que aconteceu recentemente, inclusive, que eu parei na frente do cidadão, olhei nos olhos dele e disse: Meu caro, você acha que eu não tenho medo? Todas as pessoas têm medo. Isso é uma coisa lógica, é uma coisa fisiológica, inclusive, do próprio ser humano, do próprio corpo. Nós temos medo e nós temos reações de medos a qualquer atividade incerta, qualquer atividade que saia da normalidade, do que é desconhecido, do que é incerto. Logicamente que isso gera medo. É, e qualquer pessoa de sucesso também tem medo. Qualquer pessoa que começa um novo negócio também tem algum certo medo que o negócio não dê certo, que alguma coisa dê errado, que ela perca dinheiro, etc. A grande diferença é que elas sabem que elas só vão aprender, elas só vão fazer, elas só vão saber e elas só vão ter a possibilidade de ganhar se elas fizerem. Inclusive, falando em empreendedorismo, falando em empreender, não existe outra forma melhor de aprender do que fazendo. Vou repetir. Não existe fórmula melhor para aprender empreendedorismo do que fazendo, ou, se preferir, do que errando. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu já fiz uma palestra, tenho vídeos inclusive dessa palestra, que eu falo
sobre o tema Aprender Fazendo, a essência do empreendedorismo. E eu falo de um assunto importante que é muito comum nos dias de hoje, que eu chamo de overdose de informação. Tem pessoas que buscam tanta informação, leem, ouvem podcast, estudam, tá? Não que você não tenha que estudar, muito pelo contrário, eu também estudo muito, leio muito, ouço muito podcast, mas elas sempre acham que não estão ainda preparadas, que não é o momento, que precisam aprender mais alguma coisa, que falta alguma coisa. E na verdade o processo, inclusive esse é o processo que eu prego no meu livro que a Escola nos ensina, o processo de aprendizagem, ele deve ser feito, você aprendeu uma coisa hoje, uma coisa agora, você coloca em prática, você pratica, você faz. Aí você aprende uma nova coisa, você faz. Você erra, você corrige, você aprende, estuda, faz. E o nosso modelo de educação, na verdade, ele segue totalmente o processo contrário, né? Ele nos ensina a ficar alguns vários anos dentro de uma sala de aula unicamente estudando para depois fazer. E aí talvez não estudar mais. E eu acredito num modelo de educação continuada, que eu chamo, que é sempre aprender. Então, como nós vamos estar sempre aprendendo, logicamente que eu não posso esperar saber para fazer, porque eu nunca vou saber. Existem milhares de certezas, milhares de informações, milhares de conteúdos que eu nunca vou ter acesso no mundo. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que entender que eu vou aprender no caminho. Por mais que eu estude, por mais que eu tenha medo, por mais que eu me prepare, eu vou errar. É um processo natural. E quanto antes eu errar, melhor. Eu sempre digo que se você é novo, se você é jovem, cara, você está esperando o quê? Você tem que arriscar. Vai esperar ter mais obrigações? Quanto mais você espera, mais difícil fica. Quanto mais você adia o seu medo, mais difícil fica. Lembre-se, você vai errar. Isso é certo. Então, erre o quanto antes possível. Último arquivo, o arquivo 17. Esse aqui é especial para a gente fechar com chave de ouro. Assino embaixo, inclusive é a proposta principal do meu livro. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Como eu falei no arquivo anterior, nós estamos aprendendo a todo momento. Se você ainda acha que você vai aprender somente em 5 anos dentro de uma faculdade, dentro de uma sala de aula, e vai viver durante 100 anos achando que não precisa mais aprender, você está completamente equivocado. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, se você não gosta de ouvir podcast, de aprender todos os dias, você está fadado ao fracasso. Sinto te dizer. Mas eu não conheço um empreendedor de sucesso que não estude, que não leia, que não pesquise e que não esteja sempre se aprimorando. O que, repito, não tem nenhuma relação com educação formal. Não tem nenhuma relação com ter faculdade ou não ter faculdade. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas me perguntam, por exemplo, quando que eu pretendo voltar a estudar, já que eu abandonei a faculdade para me dedicar aos meus negócios. Essa é a história que eu conto, inclusive, no meu livro. E eu sempre respondo, mas cara, como que eu vou voltar para uma coisa que eu nunca parei? Eu sempre estudo todos os dias, como se estudar estivesse relacionado a estar fisicamente dentro de uma sala de aula. Este conceito não existe mais. A gente tem que aprender a estudar a todo momento, todos os dias. E nós estamos estudando a todo momento. Conversando com uma pessoa de sucesso, uma pessoa de mentalidade próspera, vendo um vídeo, um artigo, um blog, um livro, um curso online, presencial, nós estamos aprendendo a todo momento. E nós temos que buscar cada vez mais conhecimento. E principalmente, como eu prego no meu livro, habilidades e conhecimentos que nós não aprendemos na sala de aula.
habilidades sobre criatividade, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre educação financeira, sobre marketing, sobre liderança, sobre comportamento, mindset, mentalidade. É sobre isso que nós temos que aprender. É sobre isso que pessoas de sucesso aprendem. E é sobre isso que pessoas de mentalidade pobre acham que não tem necessidade de aprender. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.